Você já ouviu falar da Inquisição? Sabe o que realmente foi isso? Por trás do nome elegante, esconde-se um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, quando pensar diferente podia custar a vida. Caso não saiba, a Inquisição foi criada pela Igreja Católica no século XIII. O objetivo? Combater heresias, ou seja, qualquer pensamento que fosse contra a doutrina oficial da Igreja. Mas na prática, foi uma máquina de repressão, medo e violência. E o mais assustador, durou mais de 600 anos. Depois da queda do Império Romano, a Igreja Católica se tornou a principal instituição de poder na Europa. Mas havia um problema: as heresias. Em uma época sem liberdade de crença, onde pensar diferente era considerado perigoso. Tudo começou em 1231, com o Papa Gregório IX, para proteger a pureza da fé. Ele criou os primeiros tribunais inquisitoriais para investigar e punir heréticos. Era o início de uma máquina de repressão, com autorização divina. Nessa época, qualquer um podia ser acusado. Vizinhos, familiares, camponeses, nobres, bastava alguém levantar suspeita. O acusado era considerado culpado até que provasse o contrário. E se não conseguisse, tortura, prisão ou até a fogueira. As confissões forçadas eram parte do processo. Execuções públicas chamadas de autos de fé viraram verdadeiros espetáculos. Famílias assistiam ao enforcamento ou queima dos hereges. Mas a mais temida de todas foi a Inquisição Espanhola, iniciada em 1478. Dessa vez, com o apoio direto do Estado, liderada pelos reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. O alvo? Judeus convertidos ao cristianismo, os chamados cristãos novos, além de muçulmanos, protestantes e supostas bruxas. Foram milhares de perseguições, confissões forçadas com tortura, execuções públicas chamadas de autos de fé, verdadeiros espetáculos de horror diante da população. O lema era simples: melhor matar um inocente do que deixar um herege escapar. Portugal também teve sua Inquisição, criada em 1536. E adivinha? Ela atravessou o oceano. No Brasil colonial, a Inquisição não tinha sede fixa, mas atuou indiretamente por séculos. Agentes chamados de visitadores do Santo Ofício vinham ao Brasil colher denúncias, investigar e prender suspeitos. E quem eram os alvos? Principalmente os cristãos novos, judeus convertidos à força que vieram para cá, fugindo da perseguição em Portugal. Cidades como Salvador, Recife, Olinda, Rio de Janeiro e São Luís viraram centros de denúncias. Muitos foram presos e enviados a Lisboa em navios. Poucos voltaram. A Inquisição mantinha registros detalhados dos interrogatórios. A denúncia podia vir de qualquer um, enquanto o acusado não sabia nem o motivo exato. E quais eram as punições? Jejuns, multas, peregrinações forçadas, prisão perpétua ou morte na fogueira. Tudo em nome da salvação da alma. E detalhe, as propriedades dos condenados eram confiscadas, ou seja, um ótimo incentivo para denunciar os inimigos. Em 1542, foi criada a Inquisição Romana, mais centralizada no Vaticano. Ela foi responsável por perseguir cientistas e pensadores que desafiavam a visão oficial da Igreja. Um dos casos mais conhecidos foi o de Galileu Galilei, julgado em 1633 por afirmar que a Terra girava ao redor do Sol. Foi forçado a negar suas descobertas e viveu o resto da vida em prisão domiciliar. A Inquisição Romana só foi extinta oficialmente em 1908. Aos poucos, com o avanço do Iluminismo e o surgimento dos estados laicos, a Inquisição perdeu força, mas só foi oficialmente extinta no século XIX. Hoje, o que restou é a Congregação para a Doutrina da Fé, órgão do Vaticano que cuida da doutrina, mas sem tribunais, torturas ou fogueiras. A Inquisição deixou marcas profundas. Ela sufocou a liberdade de pensamento, atrasou o desenvolvimento científico, instaurou uma cultura de medo e silêncio. Ideias só eram aceitas se não ameaçassem o sistema. E muitos gênios foram calados antes mesmo de serem ouvidos. Até hoje, em países que viveram sob esse terror, o medo de pensar diferente ainda ecoa. Foram mais de 600 anos de repressão. E o mais assustador, feita em nome da fé. Foi um período onde fé, poder e medo andavam de mãos dadas. E nos lembra o perigo de qualquer sistema que queira controlar o pensamento. Porque quando pensar diferente, se torna crime. A humanidade só tem a perder. Se esse vídeo te fez refletir, deixa o gostei, compartilha com alguém e se inscreve no canal. Aqui a curiosidade é livre
E pensar nunca será crime.